Oi, boa tarde. Meu nome é Simone Santos, né? Não vamos esquecer o principal. Nós estamos aqui no nosso podcast, iniciando o nosso podcast aqui hoje, conversando com Deia Pinheiro. E eu gostaria também de dar boa tarde aqui para o meu colega Lucas Dias, que vai participar com a gente aqui também desse bate-papo. Oi, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Deia. Todos da produção. Boa tarde também, pessoal do YouTube, Instagram, Facebook. Vamos junto, gente. Vamos junto que hoje vai dar bom. Tá. Hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho no estúdio. Nós estamos aqui no estúdio da ProHub, tá? Nessa tarde aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais da história dessa mulher, né? Dessa professora, é advogada, é empreendedora, e que agora ela está numa nova empreitada na vida dela, que é ser pré-candidata a deputada federal pelo Partido União Brasil. Então, gostaria de apresentar para vocês a nossa querida pré-candidata, Deia Pinheiro. Boa tarde, Deia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Simone, Lucas, pessoal da ProHub, que pelo espaço. Obrigada a todos que estão aí assistindo. Dá um like, compartilha, né? Que a gente está aqui ao vivo nas redes. Se inscreve aí no canal, né? Eu não tenho tido muito tempo de fazer postagens no YouTube, mas é um projeto que eu quero retomar com muita força, porque eu gosto muito, muito da mídia independente. E eu estou aqui, né, para responder a vocês, ao pessoal aí, e também para responder ao vivo, como eu tinha falado nas redes, né, as perguntas que me mandaram aí via Messenger, Direct, WhatsApp, nesse período aí que a gente teve de divulgação aí desse nosso encontro. Tá certo. Então, Deia, a gente vai procurar fazer um bate-papo, né? Para a gente saber das tuas ideias, o que tu vai trazer para nós aqui no dia de hoje. Essa sexta-feira chuvosa, tudo e mais, e frio. Mas, enfim. Deia, conta para a gente um pouquinho como é essa sensação de ser uma pré-candidata no maior partido do Brasil. Olha, Simone, Lucas, eu vou dizer para você o seguinte, eu já faço política há 23 para 24 anos agora, completando, né? Sim. Então, foram muitos anos de bastidores dentro da política, fazendo projetos. Então, eu transitei por vários partidos. Não que eu fui de vários partidos, eu transitei por eles porque haviam, então, as coligações, né, políticas, enfim, entre os partidos, e participava muito de planos de governo, principalmente na área da educação, né? Então, isso me deu uma experiência de transitar por as mais diversas ideias, né? E eu participei de muita coisa mesmo, né? Muitas campanhas. E graças a Deus, as campanhas que eu participei, sempre nós obtivemos, né, um resultado positivo, um resultado de sucesso. Eu, particularmente, te digo assim, ó, que eu me preocupo, sempre me preocupei, desde a juventude, com questões assim bem maiores, né? Sempre foi isso muito de mim, sim, sabe? Sempre eu quis fazer algo sempre diferente. Desde menina, já presidente de Grêmio Estudantil, né? Então, sempre, né? Fui militante na rua. Então, toda a vida sempre a política teve comigo, tanto que, além das minhas outras formações, uma delas foi ter estudado ciências políticas, né? Então, é uma coisa que está enraizada em mim, né? E aí, tu me perguntaste, assim, essa sensação, né, de ser pré-candidata. Dá, com certeza, um frio na barriga. Mas eu noto, assim, que não é tão diferente. Porque quando a gente é preocupada com uma questão que é bem maior, né, e que vai impactar na sociedade como um todo, não importa se vou ser eu ou se vai ser outra pessoa que vai estar lá, que você está acreditando, compreende? O frio é o mesmo. Sim. De uma certa forma é igual, né? Porque quando tu tá fazendo um planejamento de campanha, é como se fosse tu, ali, a tua ideia, né, aposta no papel, sim, executada por outras pessoas, né, tão mais inteligentes do que a gente, né, às vezes para fazer acontecer. Mas o frio é o mesmo.
E com relação à política, assim, o que eu vejo muito é que as pessoas não percebem que quando eu escuto muito, eu não gosto de política, né? Eu não curto isso, né? E aí eu vejo que quando as pessoas elas estão reclamando ali do preço do pão, do preço do leite, do preço da gasolina, né, que está nas alturas, nessa crise toda que a gente está vivendo, na verdade elas estão fazendo política. É a grande política com P maiúsculo, porque são as políticas públicas, né, que impactam muito na nossa vida, todos os dias. E aí, para a gente poder mudar as coisas, a gente precisa estar num espaço onde essas coisas podem ser mudadas. E que possam ser feitos bons projetos por pessoas inteligentes e mais inteligentes do que eu, debatendo ideias para se ter um país melhor, como nós estamos aqui agora, né, falando sobre isso. E, de fato, é dentro de um partido político, né, que é uma agremiação para isso, né, que as pessoas se unem. Elas se unem para pensar, para projetar, para refletir, para buscar alternativas, né, e dar viabilidade a esses projetos, porque também não adianta querer vender algo inviável dentro do nosso país. Boa. Não sei se te respondi o que, né? Até tu perguntou também, né, da questão da sensação, já respondi antes, né? Eu acho que é correr atrás de um objetivo, sabe? Né? E embora no apoio eu sempre tive, né, no apoio atrás, mas agora é chegada a hora de descer mais fundo nessa arena, né? Entendeu? Sabe? De descer mais fundo nessa arena. Eu sempre, nas redes sociais, abri meu voto, nas campanhas. Nunca fui uma pessoa que não me posicionei. Né? Sempre me posicionei dentro dos partidos. E não sei se tá claro se eu respondi. Tu teve alguma influência muito forte dentro da família para seguir na política? Se eu tive, na verdade, eu não venho de uma família de políticos, tá? Mas eu tive, sim, uma influência muito forte, que foi a do meu pai. O meu pai não foi político, mas ele trabalhou muito com relação na região do Nordeste, para conseguir fazer um projeto de irrigação do Nordeste. Era uma época em que lá nada se plantava, e seca mesmo. E, inclusive, tem um quadro que eu olho muito dele, ele apertando a mão do Sarney, e o presidente Sarney, na época, mandou chamar meu pai, soube desse projeto dele, e mandou chamar meu pai. E aí eu viajei esse Brasil inteiro e posso te dizer assim, não é aquela coisa, eu vou a Minas Gerais, desci em Belo Horizonte e conheço o país. E conheço, perdão, o estado. Não, a gente viajou de carro mesmo, sabe? Entrando nas cidadezinhas e tudo mais, lá em Redenção, andando de teco-teco, descendo nos garimpos, Pará. Então, eu conheço o Acre, Amazonas, eu conheço o Brasil inteiro, graças a Deus eu tive essa oportunidade em função do trabalho do meu pai. E a partir dali eu vi o quanto era importante, né? Ele plantou uma sementinha. Plantou, ali, né? Por isso que eu tenho muito também essa coisa do agronegócio, né? Sabe? Porque consegui ver lá a importância, né, de tudo, e entrei em tribo de índio, muitas coisas assim junto dele, aos cursos eu ia, era metida, eu achava o máximo ficar distribuindo as apostilas para os alunos, né, e tal, e aí viajei muito com ele. A gente falou, te perguntei, né, sobre a questão de ser pré-candidata. A gente sabe das dificuldades que é esse momento de, né, se pré-candidatar. E não te dá uma preocupação assim de, e se eu ganhar? Ou se eu não ganhar, o que passa na tua cabeça referente a isso também? Olha, não há eleição ganha, nem eleição perdida, né? A gente pensa, o fulano tem nome, ele já é conhecido pela mídia, né? Ou pelo trabalho que faz. E
já é popular e às vezes isso acontece, né? De se ganhar uma eleição porque já é conhecido, já tem um nome, né, conhecido. Isso acontece muito nas questões assim, nas votações para deputado estadual, para deputado federal. Mas também a gente tem o outro lado, né? A gente tem assim, a pessoa é conhecida, é certo que vai ganhar, né? Então vamos votar em outras pessoas. Aí eu já estou falando um pouco mais da eleição majoritária, né? Prefeito, governador, presidente. E as pessoas, não, fulano já está lá no segundo turno, então a gente não quer A ou B no segundo turno, então vamos votar todo mundo no A ou todo mundo no B para o segundo turno ficar entre esses dois aqui. E às vezes dá errado, e a gente viveu isso no Rio Grande do Sul na reeleição, na tentativa de reeleição do Rigoto, né? Que aí o Rigoto já está no segundo turno e acabou que ele não foi, porque muita gente deixou de votar nele exatamente porque pensou que ele estava garantido lá, né? Então, na verdade, isso é uma faca, né, de dois gumes. Então, essa questão a gente está conversando muito, muito mesmo, sabe? E o União Brasil, ele aposta muito, né, na questão das bancadas, deputados estaduais e deputados federais. E as pessoas, elas precisam muito prestar atenção em quem elas vão votar para deputado estadual, para deputado federal, porque eu vejo que as pessoas não se preocupam com o legislativo, né? Elas se preocupam muito com quem vai ser o prefeito, com quem vai ser o governador, com quem vai ser o presidente, mas elas não se preocupam com o vereador, com o deputado estadual, com o deputado federal. Eu não sei, eu vou votar naquele ali que o nome está aparecendo mais, enfim. E aí, eu fiz uma enquete, né? Quem que você lembra em quem você votou? E 90% das pessoas não lembram em quem elas votaram para vereador, em quem elas votaram para deputado estadual, para deputado federal. Elas não sabem, elas não lembram realmente, né? Porque é um voto assim colocado, né? Do nome que mais apareceu, o que elas lembraram ali na hora. É uma coisa muito automática, né? Exato, só que tu vê, é no legislativo que as coisas realmente acontecem, né? Porque um presidente, por exemplo, da República, um governador, um prefeito, ele não consegue realizar um projeto, ele não consegue fazer nada se não for aprovado na Câmara, né? Tanto nas câmaras estaduais quanto nas federais. Tem que passar pelo Congresso. É o Congresso que aprova teto de gastos, por exemplo, né? Exemplo agora que a gente teve da PEC, né? Né? Do auxílio que vai ter agora, enfim, de R$600. Isso teve que passar pelo Congresso. Então, até uma própria assim, a medida provisória, né, que o presidente venha a editar, tem que passar pelo Congresso, né? A aprovação, e o Congresso pode vetar muita coisa. Então, o Legislativo, tudo que é feito dentro do Legislativo, que são as nossas leis, afinal, a gente vive num Estado democrático de direito, é feito lá. E essas leis impactam na vida da gente, né? Em nós como consumidores, né? Como pessoas físicas, aquele que quer abrir seu pequeno negócio, sabe? E, né? Nos empresários, em tudo. Tudo. Então, as pessoas precisam muito agora pensar, poxa, o legislativo é importante, né? Quem é que tem projeto? O que as pessoas estão propondo? Quem é as pessoas que eu vou colocar lá? Né? É nesse sentido. A responsabilidade do voto, a gente também tem que pensar que não se vota aleatoriamente quando a gente quer desenvolver, né, o Brasil. Porque as pessoas entendem que vota em A e B sequencialmente. Eleição após eleição. A gente vê isso. Tanto que tem pessoas que estão lá que a gente até hoje não entende por que elas seguem sendo reeleitas se elas não fazem nada pela população. Exatamente. E é claro que nesse momento que a gente está vivendo, e a gente já sabia, né, que 2020, com a pandemia, a gente já sabia que 21 ia ser crise e 22 ia ser uma recessão. As pessoas, nesse momento, elas não estão preocupadas com a eleição. Elas estão preocupadas em pagar as suas contas, né, em começar a fomentar o seu negócio. Então, nós estamos com 33 milhões de pessoas, né, numa linha.
Então, as pessoas estão preocupadas em comida na mesa. Elas vão se preocupar com a eleição mais à frente, mais próximo desse processo. Né? Nós estamos aí há 3 meses, praticamente, da eleição. Então, é ali que elas vão começar, né, a conhecer. Até porque o período de campanha não está aberto. E não existem candidatos, né? Existem pré-candidatos. As convenções, elas vão ser do dia 20 ao dia 5, que os partidos têm, né? Para as homologações, enfim. Então, agora, as pessoas estão preocupadas realmente em pagar as suas contas, né? Em comida na mesa. É isso que as pessoas estão preocupadas. Elas não estão preocupadas em quem vai se candidatar, o que está acontecendo, enfim. Mas é importante já ir pensando, né? É importante já ir conhecendo, né? E principalmente quando começar a campanha, prestar bem atenção. Isso é bem importante para a gente até mudar esse quadro que a gente tem agora na nossa política, né? Aproveitando um pouquinho dessa questão do União, né? Tu está se pré-candidatando pela União Brasil e explica um pouquinho assim para a gente, Deia. O que, além de tu ser pré-candidata no União Brasil, tu também é membro da executiva municipal do partido. Sim, né? Isso muito me orgulha. Eu estou aqui já mesclando as perguntas que me mandaram e tentando já linkar. Sim. Bom, o União Brasil, ele é um partido novo, né? Mas ele é um partido que já nasceu muito grande. E muito me orgulha fazer parte da executiva municipal desse partido, porque nesse partido tudo é primeiro. Então, você tem a primeira executiva, a primeira sede, né? O primeiro presidente estadual, presidente municipal, primeiro presidente nacional do partido. Tudo é primeiro, né? Então, isso me orgulha muito. O presidente da nossa executiva municipal é o José Fortunati. Essa executiva ela foi montada com muito, muito zelo. Como eu disse, eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte, assim como eu sei que todos os meus colegas que fazem parte da executiva, tanto da municipal como da estadual, que é presidida pelo Luiz Carlos Busato, tá? Porque a gente já está, de certa forma, né, ou de certa forma não, efetivamente fazendo história dentro do União Brasil. Porque nós somos a primeira ata, a primeira executiva. Podemos dizer que a União Brasil vem chegando forte. Não. Chegando forte, né? Como disse, o maior partido do Brasil, né? Então, tem o maior fundo eleitoral, o maior tempo de campanha, um partido aí que vem sendo paquerado, né, por muitos candidatos a governo do Estado, enfim. Então, se muita gente aí pedindo aí o apoio do União Brasil e me enche, né, de honra fazer parte dessa grande equipe, dessa grande mobilização aí, porque União Brasil é realmente um partido diferente. Ele veio para fazer uma grande, como o nome dele mesmo diz, né, uma grande união. A gente tem aqui um vídeo da tua chegada, né, no União Brasil. Produção, tem como a gente rodar aqui para o pessoal? Nós estamos aqui com essa advogada trabalhista, desenvolvimento das mulheres, que tem dado uma contribuição muito grande, uma reflexão muito forte sobre uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais solidária. Deia Pinheiro. Seja muito bem-vinda, vai ser nossa candidata a deputada federal. Eu quero te agradecer muito a confiança que tu está depositando no nosso partido, no 44, um partido que já nasce grande, com grandes personalidades como Fortunati, e tu agora que se integra a nós. Para nós é uma felicidade muito grande. Para mim é que é uma honra poder fazer parte desse grupo maravilhoso, estar com vocês de novo e com uma pessoa que eu admiro muito, né? É o nosso Fortunati. 44. Aí, muito bem, muito legal. Fortunati muito me inspira, né? Nesse dia, nossa, vê que eu tava com a voz, né, rouca. Chovia tanto. E eu, né, acho que tenho o cabelo encaracolado, meu cabelo tava enorme, assim, uma
coisa esse vídeo. Mas tudo bem, a gente vai lá e encara. Com chuva, no barro, não tem jeito. A gente vai embora, né? Eu vi muito tu comentando sobre a pauta da mulher, né? Essa necessidade das mulheres participarem mais da política, enfim. E a gente também percebe que são muito poucas as mulheres, né, ocupando cargos, né, no executivo, nas câmaras municipais, né, Lucas? Nos estaduais também e federal. E vi também uma fala da senadora do União Brasil, a senadora Soraya, que ela também disse que mulher não vota em mulher historicamente. Como que tu vê isso? Bom, eu venho com a pauta de mais mulheres na política, né? É uma das minhas bandeiras. Isso, a questão desse grande chamado aí às mulheres. E além da pauta da educação e do agronegócio, né? Então, isso é como eu digo, né? Eu venho defendendo isso muito, né? Para que as mulheres possam participar do processo político partidário. E nós, mulheres, temos condições. Nós temos condições de conversar sobre todos os temas, da pauta social à pauta econômica. É importante que no Congresso a gente tenha a voz da mulher, né? O olhar da mulher, a ótica da mulher. E o empoderamento feminino, ele já foi previsto por Tesla, né? Uhum. Foi um grande físico, e uma das 5 previsões do Tesla foi o empoderamento feminino. E nós temos muitas histórias de mulheres que lutaram para poder votar. Outras para poderem votar e ser votadas, né? Isso desde a época do Império. Nós temos, por exemplo, uma baiana que se chamava Isabel de Lon, 1890, né? Ela já estava lutando. Nós temos também uma gaúcha, né? Que foi uma primeira mulher a também lutar, né? Pelo voto feminino. E isso tudo, né? Foi em função até um dado histórico aqui para o pessoal, né, que foi em função da Lei Soraya, em 1881, e essa lei dizia que todo e qualquer brasileiro poderia votar e ser votado, né, e não fazia uma distinção de gênero. E aí, através disso, uma mulher entrou na justiça, Isabel Matos, o nome dela, e ela conseguiu, né, o direito de votar. Só que daí depois, o que aconteceu? Esse direito dela foi negado em 1890, né, quando foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Também houve um partido político criado por uma mulher, em 1910, que foi um partido republicano feminino, né, e o estado pioneiro foi o Rio Grande do Norte, né, em 1927, né, que houve aí que abriu esse precedente, né, para que esse direito se estendesse aí. E aí a gente teve a Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a se alistar para votar e foi a primeira, tanto no Brasil como na América Latina. E aí nós tivemos depois a Alzira Soriano, em 1928, que se candidatou à prefeitura na cidade de Lages. E ela, obviamente, enfrentou muitos desafios, um mundo muito machista, a gente ainda tem esse enraizamento. E ela foi eleita prefeita, com 60% dos votos. E só em 1932, com o Código Eleitoral, é que as mulheres realmente conseguiram o direito nacional ao voto. E aí o Brasil foi o primeiro país da América Latina a reconhecer o voto feminino. E aí eu pergunto, a gente vai jogar isso tudo fora? Pois é. Né? É muita história. Na história a gente teve uma gaúcha, né, como uma das primeiras mulheres a lutar pelo voto feminino. Então é importante que as mulheres compreendam que há espaço, né? Espaço em todos os lugares, que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Boa. Né? É óbvio, essa questão do que a senadora Soraya colocou é bem verdade, porque a gente tem um machismo muito enraizado. Mas a gente vê na história que as lutas, como esses dados aqui que eu citei, são iniciadas numa só voz. E elas não precisam mais ser numa só voz. Elas podem ser numa frente unida, né, de mulheres. Então, se parar para pensar aqui, ó, no Congresso, né, as mulheres não conseguem participar das comissões.
A CCJ, que é uma das comissões mais importantes de Constituição e Justiça, poucas mulheres têm acesso. Né? Na própria CPI da Covid, né? Sabe? Foi feita ali a comissão feminina, né? E para as mulheres poderem participar, e elas não tinham direito a voto, né? Era uma ou outra ali que tinha. Então, eu até te confesso que eu admiro muito esse comportamento que os homens têm, que eu digo assim que é um comportamento homoafetivo entre eles, né? Porque eles se ajudam, né, Lucas? Eles se ajudam, né? Ninguém fica mal. Fura um pneu lá, fura um Ele pneu. tá bem quietinho aqui. Fura um pneu lá. Não, eu tenho em casa, cara. Vem aqui que eu te ajudo, troco pra ti. Tu, não, depois a gente acerta. E não sei o que, papá. Já com as mulheres, não. Furou um pneu, pode saber. Vai lá, paga o pneu, faz a geometria, faz o balanceamento, e é assim que é. Então, a gente vê, né, que as mulheres, elas têm que entender que elas têm que se inspirar umas nas outras. Porque assim como essas mulheres lutaram para a gente estar votando hoje, aquilo que outras mulheres vão fazendo, vão abrindo espaço, né, para as mulheres ocuparem os espaços de poder e comando que elas têm direito. A gente não está querendo tirar o homem, não. A gente quer igualdade. Porque é importante, mas a gente pode sim sentar na mesma mesa. E aí para pensar, hoje em dia, as mulheres, elas chefiam famílias. Nós temos as mães solo, nós temos mães com filhos com deficiência, né? E aí, como que elas não vão decidir os rumos do país, do país onde elas vivem? Né? Como é que não vai ter o olhar? E as pautas que são muito das mulheres, né? Mais das mulheres. A gente não vai decidir isso? Não vai ter o olhar da mulher quando se fala nas coisas que a mulher passa? Né? A mulher ainda ganha menos, exercendo a mesma função. Quando uma mulher vai procurar um emprego e ela está em idade fértil, perguntas para ela: você pretende ter filhos? E se ela já tiver filhos, perguntam para ela: você tem onde deixar? Né? E aí a gente vê tantas mulheres com empresas, mulheres se empoderando cada vez mais em todas as áreas. E aí, por que na política não? E mesmo que ela não se sinta à vontade de estar num partido político ou de concorrer a algum cargo, né, político, que ela tenha representatividade. É isso que é importante. Porque se tu parar para pensar, no Rio Grande do Sul, olha só no Rio Grande do Sul, nós só temos 3 deputadas federais mulheres. Somente 3. Das 500, no Brasil inteiro, das 513 cadeiras de deputados federais, nós só temos 77 mulheres. Isso dá praticamente 7 homens para uma mulher. Pois é. É uma realidade que tem que ser modificada. E que está na mão da mulher, praticamente, porque a mulher é o grande vetor nessa eleição. Porque antes nós éramos 52% do eleitorado, agora nós somos 53%. Então, nós mulheres, podemos decidir. E existem algumas leis também que são voltadas para as mulheres que quem tem mais, no meu ver, né, condições de viabilizar uma lei mais sustentável para uma mulher é a mulher. Exato. Porque ela vai entender melhor. A gente tem a questão da licença maternidade, né? É uma coisa extremamente... Sim, é aquela coisa que não adianta, é a mulher que sabe da necessidade dela, né? Então ela sabe entender e fazer as leis para suprir as necessidades delas. Sim, para vocês terem uma ideia, nem a nossa Constituição cidadã, tá, nos deu privilégios, né? Nós lutamos para conseguir determinadas coisas. Então, a mulher ela tem que ser ouvida, ela tem que ocupar seu espaço, seja ela na política, no trabalho, em casa. A política ela precisa, como eu disse antes, da ótica feminina. Nós temos muito para combater, né, para tornar essa sociedade mais justa, mais igualitária. E é por isso
que eu bato na tecla de que a política precisa da ótica feminina, do olhar da mulher. Né? Eu fiz uma pesquisa estatística, 43% das mulheres são mães solo. Sozinhas, né? Como a gente conversou aqui, chefiando famílias. Né? E aí pega uma licença maternidade que te dá 120 dias para te organizar e deixar um bebê aonde, com quem, para voltar ao trabalho, né? É verdade. É verdade. É muito complicado. E essa e outras tantas pautas, né? Aham. Essa e outras tantas que nós temos aí com relação à mulher, né? Aproveitando um pouquinho disso tudo que a gente falou, a gente também tem um vídeo teu falando dessas questões. A gente pode também dar uma rodadinha aí, produção. Mas vocês cataram tudo, hein? Tem que ser, né? FBI. Arquivo confidencial. A gente está tendo um pouquinho de problema ali técnico com o nosso vídeo, mas depois a gente vai voltar para passar esse vídeo para todo mundo ver. Aproveitando, a gente gostaria de pedir para vocês, né, tiverem perguntas para fazer para a Déia, né? A gente está aqui para receber e ela vai estar aqui para responder para todo mundo. Compartilhar, né, a nossa live aqui no Face, no Instagram, para mais pessoas, mais mulheres tomarem conhecimento, né, do que a Déia tem para falar para nós, né? É tão importante a mulher se posicionar e ganhar o espaço dela, que também é de direito, né? Então, em seguida a gente volta com o vídeo para mostrar a Déia falando sobre o assunto. Déia, outras duas pautas que tu tem, né, falado fortemente é sobre a educação e o agronegócio. Até a gente comentou um pouquinho antes sobre o agronegócio. Então, qual é o teu pensamento sobre a educação e o agronegócio aqui para o nosso estado? Olha, essa questão do agro e da educação foi muito perguntada nas enquetes que eu fiz, né? Nas redes e também via Messenger, Direct, WhatsApp. Então, eu até vou aproveitar, sabe, as perguntas que eu trouxe e já ir englobando no assunto para já ir respondendo, né, as pessoas. Então, o agronegócio, ele engloba muita coisa. Então, as pessoas, elas pensam assim, ó, quando elas pensam em agronegócio, elas só pensam em alguma coisa rural, né? Mas não é, tá? Até uma indústria de alimentos é considerado agronegócio. Então, perguntaram muito para mim, mas o que é esse negócio do agronegócio? Tem mulher que trabalha nisso, né?
exatamente o que é, sabe? As pessoas iam fazendo questionamentos, mas eles, se pudesse resumir, era tipo, o que é o agronegócio? O que engloba? O que está dentro do agronegócio? E onde a mulher entra nisso, né? Sabe? Isso é o que para a nossa economia? Isso é, sabe? Então, as pessoas tinham muita dúvida e até como formular uma pergunta sobre isso, sobre o agronegócio. Então, eu vou, né, como disse, aproveitar e já responder, assim, tudo isso, explicando bem o que é o agronegócio, né, para que as pessoas tenham bastante informação a respeito disso. Então, o agronegócio ele é uma rede de negócios, né, que engloba as atividades econômicas organizadas, todas organizadas, desde lá o plantio, a fabricação, processamento de insumos, beneficiamento, transformação, comercialização de produtos, bens agrícolas, pecuários, reflorestamento, a pesca, produtos, subprodutos, resíduos de valor econômico. Então, olha só a abrangência que a gente tem dessa área, né? Então, aí tu pensa como a economia depende do incentivo dessa matéria-prima, né? Por exemplo, plantio até a chegada do produto em casa, né? Até a mesa do consumidor final. Então, a batata que você compra lá no pacotinho, né? Entende? Não vou aqui falar marca, né? Porque não tem o patrocínio da marca. Não tem patrocínio da marca, não vou falar marca. Se tivesse patrocinado aí, ó, tá aí. Pois é, eu tava falando. Então, inclusive, a gente tá aberto. Estamos abertos para patrocínio. Então, né, a batatinha lá que você come e tal, alguém plantou aquela batata. Né? Ela foi do plantio, aí ela passou para a separação, aí ela foi para a empresa. Né, ela foi feita, foi empacotada, foi para a distribuição, da distribuição foi para o supermercado. Isso é uma cadeia muito simples, né? Ainda tem os caminhoneiros que transportaram isso, certo? O pessoal da logística que organizou tudo isso para que chegasse na distribuição, para que chegasse no supermercado, para que chegasse na tua mesa, né? Então, isso é um exemplo. Aí, uma coisa que as pessoas precisam entender é que o agronegócio é uma fonte absurda de emprego. Muito grande de emprego. Então, você tem as pessoas que operam as máquinas. A pessoa que planta, que opera as máquinas agrícolas, né? Toda a parte industrial, toda a parte logística, como eu citei. O transporte, né? Emprega muitos caminhoneiros, empresas de caminhoneiros autônomos. A gente viu a greve dos caminhoneiros que teve, né? Olha só os supermercados ficando vazios, né? A gente passou por isso recentemente, né? E aí a gente viu o quanto, quem não sabia, o quanto eles são importantes, né? Sabe? Dentro de toda uma logística, né? De todo um abastecimento. A gente teve a situação da gasolina também, que não chegava, né? Filas, impostos, uma série de coisas. Então, o agronegócio traz uma infinidade de postos de trabalho. Mas aí, se tu pensar melhor, né? Qual é a base do agro? É a terra. É o plantio, a criação de gado. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é responsável mais ou menos por 11% da economia do nosso estado. Né? E isso eu não estou falando de exportação. Eu só estou falando do que se produz e se consome aqui dentro. Se a gente for falar em exportação, em comércio exterior, a gente vai ter muito mais. Olha. Então, se a gente... Aí, para pensar o seguinte. A gente precisa da matéria-prima. É a situação da batata aí que eu falei. 2017, por exemplo, houve uma perda de safra muito grande, tá? Da batata. Porque essa batata que é plantada, ela ainda tem que ser separada. Né? E o agricultor, ele acaba ficando com as sobras, né? Com aquilo que não é comercializado. E ele acaba ganhando também muito pouco. Aí, imagina quando a safra dele toda é perdida. O que acontece? Ele fica devendo milhões para o banco, porque o banco financia isso na chamada cédula rural pignoratícia, que é um contrato leonino, né, onde ele pode, inclusive, até perder a moradia dele. E ele fica de empréstimo em cima de empréstimo para poder plantar. E olha a situação que é a vida rural, né, que é uma vida difícil. A mulher também que trabalha no campo, ela é uma mulher mais sofrida,
Tanto que nós temos, né, aposentadoria especial até para quem é rural. E isso quem fez, gente, é congresso, é legislar, né? Então, as questões de previdência, de tudo isso, é o legislativo, por isso é tão importante, né? E aí, o que acontece? Fica devendo, tem que rediscutir aquele contrato, né? E ele precisa de empréstimo e mais empréstimo para conseguir levar. Só que se você não tem um investimento na base disso, de uma maneira mais fácil ao produtor rural, você acaba com toda essa cadeia que depende dele. Porque ele é o início da cadeia. Então, você tem que investir na base. Por isso que o agronegócio é uma grande pauta. Por quê? Porque, além de tudo, de gerar muito emprego e de trazer aquilo que a gente mais necessita, né? Além da saúde, da educação, que é a comida, a gente precisa comer, todo mundo compra comida, né? Essa comida pode, sim, chegar mais barata se o investimento for colocado no lugar certo. E uma coisa que as pessoas não sabem, tá? É que, por causa dessas dívidas, dessas coisas todas, né? Muitas pessoas que vivem no campo acabam vindo para a cidade, né? Para procurar emprego, e elas acabam sucumbindo aqui. Porque a experiência delas é com o campo, é com a lida do gado, é com a lida da terra, né? Então, você vai tirar uma pessoa que é especialista daquilo, né? Que sabe o que está fazendo, do meio dela, porque ela já não tem mais condições de estar ali. E por mais que as pessoas não saibam, hoje em dia existe muitas mulheres dentro do agronegócio. Muitas mulheres, muitas mulheres. Então, assim, ó, essa área que vem sendo ocupada por mulheres, né, são em diversos segmentos do setor do agronegócio. Nós temos pesquisadoras, nós temos agricultoras, nós temos produtoras, nós temos engenheiras agrônomas, nós temos professoras universitárias, executivas, empreendedoras, gente levando tecnologia para o agronegócio, né? Então, assim, ó, e até teve uma pesquisa que eu anotei aqui por causa de uma pergunta que veio, que foi a Associação Brasileira do Agronegócio, tá? 59,2% das mulheres que atuam na área do agronegócio são proprietárias ou sócias. E 30,5% das mulheres fazem parte da diretoria e atuam como gerente, administradoras ou coordenadoras. Então, olha só, e 10,4% são funcionárias ou colaboradoras, além de 57% participarem ativamente de sindicatos e associações rurais. Então, vê que nós temos um percentual alto de mulheres dentro do agronegócio e um percentual alto de mulheres nos sindicatos, lutando. E aí eu digo de novo, como é que a gente não vai ter representação, né? No legislativo, sabe? Quer dizer, a mulher está aí em todos os setores, né? Então, é importante essa busca, esse empenho pela busca de um lugar de liderança dentro do agro, fazendo com que cada vez a mulher se torne mais forte, tenha mais lugar para trabalhar, lado a lado, que antigamente era um espaço ocupado pelos homens, até nas próprias sucessões das fazendas, né? Quem ocupava o comando era o homem, né? Esses casos de sucessão familiar, né? E que tomava frente, enfim, o negócio das famílias. E isso se inverteu. As mulheres estão tomando também à frente os negócios da família. E que é uma outra conquista, uma grande conquista dentro de um setor, que é o agro, né? Que os cargos de liderança das empresas desse setor agro e agroindustrial, né? Foi ganho pelas mulheres, né, que hoje estão supervisionando, dirigindo, enfim, e tocando esse negócio, né? Então, ver como o empoderamento feminino é importante e está acontecendo cada dia mais, cada vez mais. Isso é bem importante, né? Isso é muito importante. E essa é uma questão, assim, ó, as mulheres, elas lutam há muito tempo, né, para ocupar um lugar de empoderamento, né, dentro da sociedade, né? Para você ver, tem inclusive o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, né? Que é o CNMA.
Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. É o maior congresso da América Latina. Nós já temos isso, né? Voltados para mulheres, e são mulheres que se reúnem para debater em palestras assuntos pertinentes nesse setor, apontando melhorias, discutindo sobre o avanço da tecnologia dentro do agro, entre outras pautas, né? Mas, obviamente, que foi e é um desafio todo esse reconhecimento. Por quê? Por causa da predominância exercida, né, pelos homens dentro desse setor. E a dificuldade que a mulher tem de ingressar dentro do agronegócio. Existe uma força, mas ela não é canalizada porque nós não temos uma representação feminina dentro do Congresso. Exato, e muitas delas não saem do papel de apoio também, de suporte dos seus maridos, familiares, e passam a assumir a liderança das propriedades exatamente por causa disso. Né? Porque se tu tens uma maioria muito mais absoluta ainda dos homens, né? Porque aqueles percentuais que eu falei não é das mulheres em geral, é o que elas conseguiram ocupar de espaço, mas ainda os homens têm um percentual muito grande à frente, né, dos negócios que são lidados no campo. E hoje nós temos muita coisa, softwares, né, de gestão agrícola, que é setores de inovação, da tecnologia do agronegócio, então, que faz, né, um acompanhamento mais detalhado com relação a isso. Então, é um espaço de empreendedorismo e de emprego para muita gente. Né? Até para aquela pessoa que lida, né, com a parte de tecnologia, por exemplo. Programas, enfim, voltados ao setor, né? Sabe que isso facilita muito, né, o controle da produtividade, o controle de gasto, controle de estoque, da safra. Então, o investimento em tecnologia tem alavancado os lucros dos negócios. Então, também esse pessoal da área da tecnologia está tendo vez no agronegócio. Então, isso é uma pauta que não dá para deixar, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, né? É um estado produtor, né? Exato, é um estado produtor, né? Déia, tu também comentou outras perguntas, né, que as pessoas te fizeram, além desse tema, né, com dúvidas. Sim. O que mais foi te perguntado? O que mais eles querem saber, né? Aí, quem sabe a gente agora aproveita esse momento para falar sobre esses outros assuntos que foram tão perguntados para ti. Não, com certeza. Estou aqui para responder, não sei se tem alguma coisa aí no chat para responder, o pessoal que está assistindo. Mas também tem, antes de responder as perguntas, tu tinha me perguntado ali, se eu não me engano, sobre a pauta da educação. Sim, também, né? Isso. Então, a educação, né? Educação é uma coisa que... Sou professora, né? E é uma coisa que a gente sempre lutou. Tudo que o professor ele conseguiu, ele sempre foi no meio de luta, né? Para conseguir um percentualzinho aqui, outro percentualzinho ali. E eu noto, assim, que falar de educação muito se fala, mas pouco se faz, né? E como lá no agro, que eu entendo que as coisas têm que ser na base, na educação também. E aí a gente pode falar aqui de escola técnica, de turno integral eu defendo a escola técnica. Eu vejo que o pessoal sai do ensino médio, que mãe não quer ver o seu filho com diploma, né, de curso superior. Mas ele sai ou ele tem que ir para a URGS, ou ele não tem dinheiro para pagar a faculdade. Mas tem o Enem, mas aquela faculdade não aceita o Enem, só aceita o ProUni, mas é uma palhaçada. É uma coisa, né? Só que se esquecem do professor. Ele é a base, ele é o verdadeiro doutor. Com né? certeza. Porque ninguém faz nada sem ler e escrever. E aí, você tem um professor que ele tem que estar às 7h30 da manhã, em sala de aula. Aí ele sai 15 para o meio-dia. E ele tem que se deslocar para uma outra escola para entrar às 13h30. Ou ele come, ele se desloca. Chega quarta-feira, ele já não aguenta mais. Para ele poder viver do magistério, ele tem que dar aula manhã, tarde e noite. E não raro os professores que têm outra atividade. Dão aula e complementam renda com Uber,
né? Ou tem ali um pequeno negócio de venda de alguma coisa, né? Até de um trabalho caseiro. E isso não se pensa, né? No turno de trabalho do professor, não se pergunta para o professor, para quem está no chão da escola, qual é os rumos da educação. Eu vejo que os projetos são feitos por pessoas que nunca deram aula. Sabe? E o que acontece dentro da escola, se contar, ninguém acredita. Sabe? Acontece de tudo. Inclusive, agressão contra professores, agressões físicas. Físicas contra professores. Né? Na prática, só para ter uma ideia, você vai numa loja lá de departamento, também se tivesse patrocínio, citava o nome aqui, ó, de loja de departamento. Mas não tem patrocínio. Entre em contato aqui na próxima. Aí vai lá, né, preencher a ficha. A tal da ficha. Seu nome, CPF, vendedor bem feliz, contente lá, né? Porque ele fez uma venda de roupa, ou de eletrodoméstico, de não sei o quê. Aí pergunta essa profissão. Professor, ele já olha assim. Sabe? É o calote. Não. Tipo, não vai poder ter uma prestação muito alta, né? Sabe? Qual é a taxa que eu vou usar para poder fazer o financiamento? Exatamente. Então, assim, ó, aí eu vejo colegas dizendo, não, eu vou lá e digo que eu sou pedagoga, eu vou lá e digo que eu sou psicopedagoga, sabe? Não, sou professor, sim. Sou professor, sim. Até teve uma época que todo mundo começou a usar essa camiseta, né? Sou professor, sim, porque antigamente o professor era assim, maltratado nas lojas, nos lugares. E aí, outra coisa, que aprendizado tem uma sala de aula com 35 alunos? Quer dizer, assim, ó, é um metrinho quadrado aqui, ele fica olhando para o quadro. Como é que tu luta com um quadro e com um giz, com toda essa tecnologia que tem? Embora que na pandemia a gente teve as aulas online e tudo mais. Só que quando voltou o presencial, essa tecnologia toda se perdeu. Porque as escolas não têm internet, os alunos não têm acesso à internet. Não se tem uma sala, né, onde se possa efetivamente se usar a tecnologia para dar aula. Então, o professor ele fica com um quadro e com um giz, tendo que fazer um show, né? Enquanto tudo está na internet. E eu costumo muito ver assim, ó, onde é que tu aprendeu isso? Aprendi no Google. Mas o Google não ensina, o Google é uma, né? É uma plataforma ali, né? Mas de quem tu leu esse texto que tu achou no Google? Isso eu não sei. Sabe? Então, é tudo muito rápido. E eles são adolescentes, para eles é tudo muito rápido. Então, poxa, assim, ó, o professor trabalha no frio, trabalha sem condições, janela aberta, sabe? Não é ali, ó, no ar-condicionado, sabe? Numa cadeira confortável, entende? Aí os professores estão mais adoecidos, um número grande de professores em licença. Você vê que as faculdades de licenciatura elas estão sumindo, porque ninguém mais quer ser professor. Exatamente. Ou então elas estão reduzindo a formação, cursos que eram de 4 anos passando para 2, né? Estão tentando incentivar. Está faltando professores de todas as áreas, né? Por quê? Porque tu ganha mais trabalhando de Uber do que de professor. E aí chega nas escolas, tu tem professores pós-graduados, especialistas, professores maravilhosos, né? E aí, como é que tu vai? O professor ele tem que viver da função dele. Ele tem que ter dinheiro para se especializar. Ele tem que ter dinheiro para fazer uma pós-graduação. Ele tem que ter dinheiro para comprar um livro, né? Exatamente. Pagar uma moradia digna, enfim, como todos os profissionais, sabe? E eu não vejo o professor tendo isso, né? Fora todo o trabalho burocrático que ele tem. Então, se a gente não estimular esse profissional, não vai ter um estímulo à educação. Nunca. E aí eu vejo falar muito do projeto disso, projeto daquilo, projeto não sei do que, projeto assim, projeto aquilo outro, né? Tá, que bom, mas quem é que vai executar esse projeto? Não é o professor. É ele que vai. E olha só como as coisas se interligam. O agronegócio, quando eu falei da mulher, a própria pauta da mulher, né? E a educação, vê bem, 80%, mais de 80% dos professores
são mulheres. E que bom que está vindo homens para essa profissão, né? Que tem ali a visão masculina, uma referência masculina também dentro da escola. Isso é muito importante. Mas como que nasceu isso? A mulher não podia trabalhar, mas ela podia ser professora. Ser professora era aceitável. Aí ela trabalhava 20 horas meio turno, porque o outro meio turno, né? Enquanto as crianças estavam na escola, ela estava trabalhando. Mas aí, quando as crianças chegavam, ela tinha que dar jeito de cuidar dos filhos, né? E alimentar, e chegar em casa, fazer o almoço, cuidar da casa. Então, era, legal, super aceitável, né? Então, exatamente por essa predominância feminina, o salário do professor, ele era o terceiro na linha. Hoje ele está lá... Eu não sei fazer não sei fazer a conta. Então, vê como é a questão da mulher, né? Então, assim, era uma profissão basicamente de mulheres. Né? Tu quer trabalhar, então tá, professora, tu pode ser. Outra coisa, tu não pode ser. E aí, isso é uma luta histórica, né? E também. Não deixa de ser uma profissão meio rotulada só para ser feminina, né? E aí também me perguntaram essas coisas assim, sobre a questão assim de que do acesso à universidade, das escolas técnicas, do investimento na educação. É óbvio que tem que ter tudo isso, sabe? A gente tem muito pouca escola técnica, muito pouca. E o nosso país é um país que ele está envelhecendo. E aí a gente tem que andar junto, né? Claro, a sociedade ela anda mais rápido, né? Muito então, mais. As leis elas vão tentando acompanhar. Por exemplo, começou ali a tecnologia, as postagens nas redes sociais, o Facebook, entre outras coisas, né? Instagram, enfim. E aí nasceu o direito digital, né? Então, o Estado ele está sempre pedalando atrás da sociedade que está evoluindo assim. Se a gente pensar em tecnologia 5 anos atrás, nossa, né? Entende? Eu acho que há 5 anos atrás a gente não tinha WhatsApp, né? Não. Acho que não. A gente não tinha, né? 5 anos atrás, eu acho, WhatsApp. E hoje tudo WhatsApp, atendimento pelo WhatsApp, não sei o quê, e é 0800 pelo WhatsApp. As pessoas nem têm mais telefone fixo. Antigamente, telefone fixo era algo que tu declarava no imposto de renda. Né? Tinha alocação do número comercial, alocação do número residencial, né? Não podia ser o mesmo. Ficava na fila lá, né? Da antiga CRT, sabe? Para esperar o telefone. E quando começou o celular também, né? Começou a telefônica, celular, e também tinha que ficar na fila, né? Era o tijolão, que também não tem patrocínio, então não vou falar a marca dos dois aqui que tiveram, que era antigo. Eu também né? tive esse tijolão. Bom, eu só sei que as mulheres elas têm que enfrentar esses problemas de frente, né? É como eu digo, né? Mulheres unidas, sabe? As mulheres elas podem sim ter postos na política dentro do executivo, do legislativo. Ela também tem a representação dentro do judiciário, os nossos 3 poderes, né? E ter sempre esse olhar, né? Esse nosso olhar em todos esses temas que a gente vem abordando aí. E uma outra pergunta que me fizeram aí, eu acho que eu consegui aqui responder todas junto aí das tuas perguntas, mas uma que me trouxeram aí muito na rede vê bem, o que faz um deputado federal? Me perguntaram isso, né? E eu fiz essa enquete. Você sabe o que faz um deputado federal, né? A resposta é não. Gente, quase bateu 100%. Sabe? Quase bateu 100%. Então, o deputado federal, obviamente, ele é um representante eleito pelo povo, né? Ele tem as suas atribuições legais dentro da Constituição Federal, tá? Então, os deputados e os senadores formam o Congresso Nacional. E uma das coisas até que eu defendo na educação é o direito. O direito no núcleo comum lá na base, sabe? Por quê? Porque o aluno ele tem que sair da escola sabendo os principais direitos do consumidor, os principais direitos trabalhistas. Ele tem que saber o que é essa separação de poderes. Eles não sabem nem o que é presidencialismo misto, qual é o nosso regime de governo. Se perguntar para eles, não sabem. Eles não sabem.
Sabe que existe, mas não sabe qual é a função. Mas o que é isso? É Congresso, é senador, é deputado, é Assembleia, o que faz, o que deixa de fazer, né? Mas só um pouquinho, não é lá que faz as leis, mas o presidente também faz lei, porque também pode fazer decreto e medida provisória, né? Então, existem as exceções, assim como também no Congresso existe as CPIs, né? E aí os membros do Congresso ganham esse poder investigatório. Enfim, aí tu tem o judiciário, que na verdade é para julgar, mas faz leis também, entre aspas, através da jurisprudência. Sabe? Então é uma gama de coisas assim, mas assim, ó, nada do básico eles sabem. Então o direito ele tinha que ser disciplina obrigatória dentro das escolas. Né? Como a filosofia, como a sociologia. Porque é importante esse conhecimento. Esse aluno do ensino médio, ele sai do ensino médio, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai alugar algum lugar, de repente, para ele morar, ele vai se creditar, se debitar, ter sua conta no banco, ter seu cartão de crédito. Poxa, e ele não sabe absolutamente nada dos direitos dele. Nada, nada, nada. Só quando dá um problemão, né? Que aí ele já está com um problema todo, porque ele tentou de um jeito ou de outro, né, da cabeça dele, ou de pessoas que não são técnicas na área para aconselhar de verdade. E aí, quando ele chega na frente do advogado, ele está com tudo em busca e apreensão, com uma dívida enorme no banco, e assim vai, né? Então, o cargo de deputado federal, ele é de extrema importância, como a gente já falou aqui, né? Em primeiro lugar, ele é importante por quê? Porque a principal função do deputado federal é legislar. Começa por aí. Nós estamos, como eu disse, num Estado democrático de direito, onde as nossas leis nos regem, né? E impactam na nossa vida todos os dias. E aí cabe ao deputado federal propor, discutir, aprovar essas leis, e eles podem até mesmo alterar a Constituição através das emendas. Né? Cito de novo agora, né, a PEC. Outra também que está sendo muito discutida aí é o piso, né, para o pessoal da enfermagem. Bom, é também o deputado federal quem aprova ou não as medidas provisórias propostas pelo presidente da República. Então, o presidente da República edita lá, né, uma medida provisória, e aí tem que passar pelo Congresso. É o deputado que vai ou não. Assim como o deputado, ele tem o dever de fiscalizar, controlar as ações do Poder Executivo. Então, ele controla todos os gastos. Né? A gente ouve muito falar do teto de gastos, está sendo votado o teto de gastos, que nem agora, né, do auxílio, né, que foi lá para os deputados votarem, né, para poder aumentar o teto de gastos, para poder ter esse auxílio que vai ter agora. Né? Então, isso daí foi também debatido na Câmara dos Deputados. Então, a fiscalização dele também com essas contas também é junto do Tribunal de Contas, né? Que é um órgão, é uma instituição de controle, que é o órgão responsável pela aplicação, né? Pela fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos públicos. Do mesmo modo, o deputado federal ele pode solicitar informações a qualquer ministro e a qualquer governo, tá? Que é obrigado a prestar as explicações. Por quê? Porque ele fiscaliza realmente aonde está indo a verba. São os deputados também que aprovam os orçamentos da União, né? Que é uma lei editada todo ano. Todo ano se tem essa lei, e aí são listadas receitas e despesas de todo o país, né? E o que vai para cá e o que vai para lá. E quando existirem denúncias de suspeitas, de irregularidades, os deputados podem criar o que, né, todo mundo aí já viu, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que é a CPI, para as famosas CPIs, para investigar um tema ou uma situação específica. E eles são os únicos que têm o poder de autorizar um processo de impeachment. Que também é conhecido aí por todos nós, né? De um presidente da República ou de um vice-presidente. Então, vocês veem que, em suma, os deputados federais eles são responsáveis por boa parte das leis brasileiras e são essenciais na fiscalização.
Então, você vê que é de extrema importância o legislativo, o quanto vem, né, a impactar a vida da gente o tempo inteiro. E aí é um dos votos mais importantes para qualquer cargo, né? E é onde nós somos mais displicentes na votação. Exatamente. Então, é importante, em qualquer candidato que você pense em votar, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual, que você pense e entenda o papel dessas pessoas, o que essas pessoas fazem, né? Qual é o papel delas? Eu estou votando nelas por quê? Se pergunte, né? Isso é muito importante, porque o voto é o único jeito que nós brasileiros temos de mudar alguma coisa. E a gente exerce isso para agora nas eleições de 22, que é para governador, deputado estadual, deputado federal e presidente da República, né? De 4 em 4 anos. Daqui a 2 anos a gente vai decidir prefeitos e vereadores. E é do mesmo jeito. Aí é quem vai cuidar da nossa cidade e a mesma importância tem em quem eu vou votar para vereador, né? Porque a mesma coisa acontece na Câmara, né, dos Vereadores. Então isso é muito importante mesmo, sabe, que as pessoas tenham essa consciência, sabe, de formar essas bancadas e pessoas que levem ideias, né? E que levem, encampem também projetos de outras pessoas, de associações, de sindicatos, enfim, que sejam viáveis também, porque não adianta querer dizer, vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, e não é viável economicamente, por exemplo, esse projeto, né? Não é importante, ou ele não é constitucional, porque quando vem um projeto você tem que ver, né, se esse projeto ele é bom, ele é bom, ele é constitucional, ok, nós temos viabilidade de fazer, isso vai impactar quanto na economia? E aí, sim, colocar em prática. Não adianta querer, né? Eu vi uma eleição de um grêmio estudantil de uma escola, que a chapa que ganhou porque prometeu que ia ter um tal de um jogo lá, que todo mundo ia poder jogar, um tal de... eu não me lembro o nome do jogo, mas desses jogos que jogam no celular, sabe? Mas aí veio a pergunta, como é que vocês vão fazer com a internet? Não, a gente vai disponibilizar a internet. Os aparelhos celulares a gente deixa com a gente vai ter uns de sobra. Tu acredita? E aí esse Grêmio Estudantil ganhou a eleição porque fez essa promessa. Entende? Uma coisa completamente viável. Agora a pergunta mais importante. Teve o jogo? Não teve. Não teve. Mas tudo bem, né? Eu não sei se tem alguma pergunta aí no chat, alguma coisa que eu não tô vendo. Eu também não visualizo, né? Se a gente tem mais alguma pergunta... Bom, eu consegui, acho que, responder todas que me vieram aqui. Eu tô folhando aqui para ver se faltou alguma. Bom, então vou formular uma pergunta, então, aqui. Não. Sobre educação. Pegadinha. Quer me abusar, né? Quer me abusar. Aproveita que é a presença. Se tivesse no ensino médio aula sobre economia, tu acha que teria menos brasileiros devendo? Acho que sim, e muito importante a tua pergunta. Muito importante a tua pergunta, porque assim, inclusive, muitos projetos eu participei, né? O AB Vai à Escola, eu participei. A Escola em Tempo Integral, eu participei. Tem uma lista aqui para citar. No entanto, isso é uma coisa que a gente estava levantando muito, que era o estudo da matemática financeira. Sim. Né? E se ter projetos dentro da escola onde os alunos abrem empresas, sabe? E aí eles vão entendendo todo o processo, o controle de custos, o financeiro, né? Cada departamento da empresa, sabe? Para que eles tenham uma noção de economia. E dentro da matemática financeira entender o que é esse tal de juros compostos, juros remuneratórios, né? Que é juros sobre juros, juros sobre juro, e que os valores, inclusive, quero deixar um recado aqui, né? Vamos parar com essa história do IGPM para índice de locação, né, de imóveis. Por favor, né? Não, pelo amor de Deus, né? A Previdência, tudo que é dentro de ações previdenciárias está pelo INPC. Né? Condomínios e INPC. Agora, aluguéis pelo IGPM, né? Quando se estava tramitando lá no Congresso, vê bem a importância do deputado federal, né? Estava tramitando na pandemia que até outubro de 2020 não poderia se haver uma ação de despejo.
Enquanto isso estava acontecendo, as imobiliárias estavam renegociando os aluguéis e as pessoas estavam tendo desconto nos aluguéis, tanto empresas, né, que estavam com as portas fechadas, dentro também de shopping centers, e para pessoas físicas também, estavam renegociando. Na hora que isso que o Congresso queria fazer foi vetado, 66 mil famílias naquele mesmo dia foram para a rua. E eu sei te dizer esse número porque eu estava nessa luta. Entende que eu sou contra esse índice, porque não há aplicação financeira, sabe, que suporte. Então, se tu tem uma dívida, ela se torna impagável no cartão de crédito, ela se torna impagável no banco. E nenhuma aplicação financeira te dá esse retorno do que tu fica devendo. Então, cada vez tu fica mais empobrecido. E é por isso que na escola é importante, sabe, se ter o estudo, né, da economia, sim. Né, da economia de mercado. O que é economia de mercado? As pessoas não sabem o que é PIB, né? Tá, mas o que é PIB? Sabe como é que se calcula isso? Sabe o que sabe? O que as pessoas pensam assim, pô, subiu o leite, subiu a gasolina, sabe? Mas tá, agora tem que detalhar na nota fiscal todos os impostos cobrados. Que beleza, né? Mas por que não tem um imposto único, que é uma das propostas da União, né? Sabe? Aliás, falando do União Brasil, muita gente também me perguntou, né? Tinha que notar, mas o que é esse União Brasil, né? Não conhece partido. O partido é esse, União Brasil. União Brasil é um partido novo, né? Então, muitas pessoas realmente não conhecem União Brasil, o que é União Brasil. Eu sei, é um partido lá de direita, né? Não. União Brasil, ele veio de uma fusão de dois partidos, que era o PSL e o DEM, já pegando aqui o gancho e falando do PSL e do DEM. Só que o União Brasil abraçou muita gente. Então, veio muita gente de outros partidos. Então, lá, você senta numa mesa e você diverge e converge. Não é como você sentar numa mesa e todo mundo pensar a mesma coisa. Sabe? Não. Você tem uma ideia divergente. Não, mas para aí, deixa eu pensar. Não, peraí, tem razão, vendo sobre essa ótica. Não, vou refletir. Porque se tu vai para algum lugar que não tem a cabeça para ter, pelo menos para querer refletir sobre aquilo, para mudar de ideia, vira monólogo, não é diálogo, né? Exatamente. E eu encontrei gente lá dentro, assim, eu me sinto muito em casa dentro do União, e é um partido que realmente quer reunir, né? Quer unir, por isso é a união mesmo, né? Então, a gente tem gente de vários partidos, gente que veio, assim, de uma caminhada comigo lá de trás, e que eu encontrei lá dentro do União Brasil. Então, não é aqui esquerda e direita, sabe? É diálogo, né? União Brasil, ele tem 44 princípios. Então, não é uma ideologia. Nós temos 32 partidos hoje no Brasil e a gente não tem ideologia para tudo isso, e a tendência até é diminuir o número de partidos. União Brasil tem princípios que são inegociáveis, né? Uma das pautas do União Brasil, um desses princípios, por exemplo, é as mulheres na política. Respeito às instituições, liberdade de imprensa, respeito ao Estado Democrático de Direito, né? Então, são pautas, a saúde, né? Um Estado realmente eficiente. Estados que seja eficiente são princípios do partido. Então, estar na União Brasil é porque você converge a esses princípios. Compreende? E as ideias de se tornar isso dentro da viabilidade são discutidas dia a dia dentro do partido. E isso é muito bacana, porque é um partido assim, que nasceu ontem, mas ele nasceu gigantesco, sabe? Ele nasceu bonito, ele veio de vento em polpa mesmo, né? E muito me orgulha fazer parte ser filiada e fazer parte desse grupo aí do União Brasil, né? A gente percebe o carinho. Eu gosto mais de Bom, eu não sei se temos mais alguma pergunta. Não visualizo daqui. Bom, acredito que a gente vai poder se encaminhar para o final, né? Andréia, a gente quer agradecer a tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço vocês, agradeço o espaço. Acredito que ficou bem claro a questão do deputado federal, a posição, a importância que ele ocupa, né,
dentro da política do país, a força também que a mulher precisa ter, né, representada pelas suas deputadas no nosso estado de preferência, né, para a gente poder levar o Rio Grande do Sul a um nível melhor, né? Eu acho que tu falaste muito bem sobre isso, né? Ficou muito claro para mim, acredito que para quem está assistindo, para ti também, certeza. Lucas, ficou, né, fácil de entender, né? Porque para muita gente também é difícil entender o que cada político realiza naquela função, né? Um vereador, um prefeito, um deputado, um senador. A gente sabe que é difícil, né? Porque culturalmente o brasileiro não procura saber, né? Não busca a política, foge da política porque tem um receio de, sei lá, A por A ou B. Nós não precisamos ser extremistas, nós precisamos caminhar juntos para uma coisa que seja boa para todos. Algo viável, né? Não precisa ter a mágica do século. A gente precisa ter condições de caminhar junto, crescendo, né? E de preferência com mais mulheres, né? Porque as mulheres também conhecem das suas dificuldades e sabem melhor do que ninguém o que elas precisam para chegar, né, no seu máximo de excelência das suas necessidades. E saber que elas podem, E né? podem, né? Que elas podem. Porque muitas vezes elas ficam, né, assim, intimidadas, né? Ah, mas isso aqui não é para mim, né? Isso aqui, né? Eu sou mulher, enfim. Mas ela pode. E se ela quiser ser dona de casa, é porque ela quis ser. Essa é a diferença, é ter a escolha. Não é demérito, né? E não é. É um maravilhoso, direito. é maravilhoso, né? Quando a mãe consegue estar ali junto dos filhos, acompanhar todo o processo, né, de crescimento do seu filho, Deus o primeiro dentinho lá que caiu, né? Enfim, é maravilhoso isso, sabe? Mas ela está ali porque ela quer estar e não porque é a única forma. Ou como sempre acontecia antigamente, né? Muito mais do que hoje, mas ainda acontece, essa dependência econômica, né, faz com que a mulher suporte muita coisa. Isso não é bom, né? Até antigamente, quando existia o Instituto do Desquite, né? Nossa, uma mulher desquitada socialmente era banida da sociedade, né? Mãe solteira, Deus o livre. Então, olha quanta barreira foi sendo vencida. Não é verdade? Quanta coisa. E a mulher, ela está ali, ela está cuidando da casa, mas ela está cuidando porque ela quer. E não porque ela depende. Essa é a diferença. Né? É isso que a gente quer, igualdade. A gente não quer sobrepor ninguém enquanto mulher. Bem pelo contrário, porque o homem, ele é também essencial. O olhar do homem é essencial. E o trabalhar lado a lado é importante. Né? A gente vencer essas coisas, essas questões de gênero. É importante. Então, fica aí um recado para as mulheres, né? Mais mulheres na política, tem que vir. Em lugar de mulher, onde ela quiser, né? Tem vídeo, né? Eu acho que agora a gente está se encaminhando mesmo para o fim, né? Gostaria de agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui no Face, no Instagram. Agradecer o Lucas, agradecer a André, o pessoal da ProHub, que também cedeu o espaço aqui para nós ter esse momentinho aqui de conversando com a Deia Pinheiro. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade. O vídeo aquele não vai passar, que vocês cataram? Agora eu tô curiosa. Deu ou não vai dar? A gente deixa o vídeo para uma próxima. Mas eu vou catar o que vocês foram. Então é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde para todo mundo e até a próxima. Obrigada, pessoal.